Muitos de nós, cristãos ou não cristãos, já ouviram essa frase que diz assim: seja fiel no pouco, que no muito o Senhor te colocará. E é muito comum que muitos de nós, ao ouvirmos essa palavra, tenhamos uma interpretação seguinte: que devemos ser fiel nas mínimas coisas, dando valor a situações pequenas, cuidando de coisas pequenas, valorizando coisas pequenas. Sendo assim, o Senhor nos proverá coisas maiores, coisas mais valiosas. Sendo fiel a Deus nas coisas pequenas da vida, Ele nos recompensará dando coisas grandiosas. Mas olhando para esse versículo dentro da Bíblia, dentro do contexto que se encontra lá em Mateus capítulo 25, versículo 23, é quando Jesus conta uma parábola, que é a parábola dos talentos. Um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu apenas 1 talento. E esses 3 personagens são incumbidos pela responsabilidade de cuidar desses talentos e também de fazer com que esses talentos sejam multiplicados. E Jesus conta essa parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a esta parábola. E aquele que tinha 5 talentos saiu a granjear e conseguir mais 5. E o que tinha 2 também saiu a granjear e conseguiu mais 2. Só que aquele que tinha apenas 1 talento, ele, ao invés de ir granjear, ele esconde esse talento. E aí é onde a frase começa a aparecer. E na parábola, o patrão que dá esses talentos para esses trabalhadores, ele viaja, ele vai para uma missão, ele vai viajar. E quando ele volta, ele quer uma prestação de contas. Ele quer saber o que foi que seus servos, seus empregados fizeram com os talentos que lhes foram confiados. Ele pergunta: o que foi que você fez com os talentos que eu te dei? E ele vai responder. Ele vai dizer assim: o Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Em outras traduções vai dizer assim: fostes fiel no pouco, sob o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ao que foi dado 2, da mesma forma. Porém, o que foi dado 1 acontece totalmente contrário. Ele não granjeou, ele escondeu. Lembra? Ele vai justificar a falta dele da seguinte forma: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta aonde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Então, claramente, esse texto não se aplica às coisas terrenas dessa vida. Esse pouco e esse muito está ligado diretamente ao talento, às ferramentas que o Senhor nos confiou, talentos que Ele nos deu, dons preciosos para que de alguma forma nós consigamos progredir espiritualmente e ajudar também na seara. E assim, no grande dia, prestaremos contas ao Senhor. E eu sei que por mais espiritual que nós sejamos, ainda temos uma tendência de pensar pelo menos assim: ser fiel no mínimo aqui na terra, nas coisas pequenas, ser fiel no pouco aqui na terra, para que o Senhor nos coloque no grande, para que o Senhor nos coloque sobre o muito que é lá no céu. Porém, por mais espiritual que nós sejamos, nós às vezes não conseguimos olhar para essa palavra de fato como o Senhor quis aplicar. E então eu vou te explicar dando a seguinte conclusão: que este pouco que o Senhor nos confiou
também é um pouco espiritual, é um pouco celestial. São ferramentas, são talentos, então são preciosidades que não se encontram na terra. São preciosidades a qual o Senhor nos confiou. E administrando esse pouco, mesmo sendo poderoso e espiritual, o Senhor nos colocará sobre o muito, sobre promessas grandiosas, mas que não se aplicam a situações terrenas. É tudo espiritual. Seja fiel no pouco, espiritualmente falando, aquele pouco que Ele confiou nas tuas mãos, aquele pouco que Ele colocou sobre você. E então Ele te colocará sobre um muito, mas um muito que não se tem aqui na terra. Um muito que não tem prazo de validade. Para concluir, esse pouco tem prazo de validade. Ele voltará para a prestação de contas no grande dia. Porém, o muito qual Ele nos colocará não tem prazo de validade, é eterno. Então não adie, não protele, não esconda o talento, o pouco que Ele te deu para que você exerça aqui na terra. Lembre-se, o tempo está passando, o tempo, a hora está chegando, está findando aqui, mas breve nós iremos com Cristo para a morada celestial e sobre o muito Ele nos colocará. Porém, há uma parte que não podemos anular e esquecer. Aquele que esconde o seu talento, aquele que não é fiel no pouco que o Senhor confiou a nossas mãos, com certeza e infelizmente prestará contas da mesma forma. E naquele grande dia, alguns serão convidados para o gozo do seu Senhor, serão colocados sobre o muito, mas alguns, por não serem fiel no pouco, não conseguirão usufruir do muito. O que mais te preocupa hoje? Conseguir ser fiel no pouco para ter muitas riquezas aqui na terra, aplicando esse versículo de forma errônea? Ou será que você pode ficar feliz pelo maná espiritual que o Espírito Santo nos entregou aqui? Eu prefiro ficar com as coisas eternas do que com as coisas passageiras. Porém, aquilo que é de passagem e valioso que me foi entregue, eu irei multiplicar, irei granjear, fazer muito com o pouco que me foi dado, mas não com as minhas poucas forças, mas sim com as forças de Cristo Jesus que está em mim. Faça você o mesmo e vamos granjear aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Vamos?